Fala, moçada, beleza? Bom, esse vídeo ele é direto ao ponto, sem enrolação. E a questão aqui é tentar mostrar para você como estudar para a OAB de forma autônoma, de forma simples, de forma direta ao ponto e, claro, né, pelo menos para mim, de forma efetiva. Eu não fiz cursinho, estudei praticamente sozinho, beleza? Peguei alguns materiais que uma galera que eu conhecia me passou, mas enfim, não usei praticamente nada, né, nada desse pessoal. O que eu fiz, eu vou explicar aqui de forma direta, tá? Bom, primeira coisa que eu acho que você tem que estudar. Ponto número 1. Vou colocar aqui a folha aqui, ó. Primeiro, fazer questões. Bom, primeira coisa que eu acho que você tem que fazer para estudar de forma correta é fazer as questões. Por que você vai fazer as questões? Porque você sabe a banca, você sabe qual é a banca que vai fazer sua prova, você sabe qual a prova que você vai fazer, que é uma prova voltada para a OAB, né? Aliás, voltada para a advocacia, uma prova com um formato muito bem delineado, com perguntas muito bem delineadas, não tem segredo nenhum. Se não tem segredo nenhum, você tem que fazer as questões. Para que você vai fazer as questões? Para conhecer a prova. Ponto. Só fazer as questões, marcar o X na correta, é suficiente? Não. Como que você faz questões? Para isso, a primeira forma gratuita, o site não é bonito, existe 1 bilhão, mas eu recomendo. Josué. Pronto. Coloca Josué no Google, vai aparecer esse site aqui. Você vai lá em provas do OAB, você pode fazer o cadastro, né? Porque aí tem uma estatística, enfim, que você pode usar. Mas a ideia é, foi lá no OAB, provas da ordem. Está estudando para a primeira etapa? Primeira etapa. Está estudando para a segunda etapa? Segunda etapa. Vamos supor que é da primeira etapa. Provas completas do OAB. Vamos colocar questões por matéria. Então vamos lá. Quais são as matérias que você tem que levar em consideração aqui para estudar para a OAB? A primeira matéria de todas, ética. Você tem que fazer todas as questões de ética. Todas. Mas desatualizou, faz todas para você conhecer. Beleza? Em segundo lugar, você vai fazer a de direito constitucional. Tá? Eu vou dar um exemplo da de direito constitucional aqui. Clicou direito constitucional, como que você estuda a partir de uma questão? O Josué ainda te dá, né, esse tempinho correndo aqui para você ver como que você, quanto tempo você demoraria em média para fazer uma questão. Mas olha só. O cara te contou a história. O município X, visando a interligação de duas importantes zonas de cidade, após regular procedimento licitatório, efetua a contratação de uma concessionária que ficaria responsável pela construção e administração da via. Ocorre que, em análise do projeto básico do empreendimento, constatou-se que a rodovia passaria por área de preservação ambiental. Tá, então nós estamos dentro do âmbito do constitucional. Claro que o direito constitucional ele é interdisciplinar. Inclusive, é uma das coisas que eu recomendo você estudar na segunda etapa, o direito constitucional, até pela prática jurídica, porque ele é interdisciplinar. Se ele é interdisciplinar, você estuda para a prova estudando todos os conteúdos de direito, depois se aprofunda no que você quer. O direito constitucional é a base, ele é a base de todo o direito. Entender muito bem direito constitucional te salva na prova. Perfeito? Então, aqui ele já falou sobre proteção ambiental. Tudo bem? O tópico central aqui vai versar sobre a proteção ambiental. Pelo visto, ainda, preservação ambiental. Eu juro, eu não abri essa questão, não sei do que se trata. E ensejaria graves danos ao ecossistema normal. Com isso, antes mesmo de iniciarem as obras, Arnaldo, cidadão brasileiro, te deu uma pista aqui, cara, que no direito constitucional você já para e pensa. Arnaldo, cidadão, remédio constitucional. Qual que é o remédio constitucional vinculado à palavra cidadão dentro da Constituição? Ação popular. Ponto. E vereador no exercício do mandato. Cara, beleza, ele é cidadão. Se fala cidadão, está em pleno gozo dos direitos políticos. Se te falou que ele é vereador, aí com certeza ele está em pleno gozo do direito político, porque ele está exercendo o mandato. Então, fechou. No exercício do mandato X, constitui advogado e tal. Por que eu estou querendo fazer? Por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, você estuda não só marcando X na resposta correta, mas você estuda pegando no enunciado qual é a matéria que o cara está te cobrando. O que ele está te cobrando aqui? Remédios constitucionais. E aí você para numa questão dessa, você fala, putz, eu não sei a resposta. Então o que está te faltando? Está te faltando estudar remédios constitucionais. E aí você vai começar habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular. E aí você vai aprofundando nos tópicos dos remédios constitucionais dentro da Constituição. Pronto. Quando a prova te cobrar alguma coisa, você vai saber.
qual que é o enunciado típico do mandado de segurança, direito líquido certo, qual que é o enunciado típico de um habeas corpus, né, cerceamento da sua verdade de vir e permanecer. Então você vai pegar, é assim que estuda para a prova da OAB. Primeiro, questões, faça a questão, entenda a matéria. Isso eu estou dando um exemplo de direito constitucional, que é a matéria que eu leciono, mas isso vai para qualquer matéria. Se você está estudando direito empresarial, pegou uma questão de direito empresarial que você não tem noção do que se trata, identifica a matéria e estuda a matéria. É assim que você pega. De forma gratuita, cara, e não tem segredo. A partir do momento que você vai ficar fluente nisso, cara, você vai ver que a sua prova de primeira etapa vai ficar assim, ó, easy. Vai ficar fácil pra caramba. Você gastou algum dinheiro com algum cursinho, alguma coisa mirabolante? Não, bicho. É o que você viu na faculdade, beleza? Ah, mas eu preciso de um apoio de aulas. Bom, aí eu vou te dar um conselho, tá? É claro que ninguém é obrigado a seguir. O que eu acho? Por onde eu fui? Eu fui, por exemplo, nesse livro aqui, ó. Primeira etapa, um livro que, aí por isso que eu falei, né? Estudar de graça, aliás, estudar de forma gratuita, entre aspas. Porque assim, se você precisa de alguma matéria, se você precisa de algum conteúdo teórico, eu recomendo um livro esquematizado, beleza? Como houve a mudança do exame 37 para 38, a inserção de matérias novas, é importante você pegar esse esquematizado um pouco mais atualizado. Antes, quando você foi fazer o 37, você podia estudar, tipo assim, até com material até um pouco mais desatualizado, porque a base não muda. Muda a lei, muda uma especificidadezinha. Mas, cara, se cobrar isso numa questão, beleza, você tem 80, você tem que acertar 40, 50% da prova. Você pode errar uma questão mais atual, mas a base está ali, bicho. Então, o que você precisa fazer? Ler. Ah, eu estou com dúvida em remédios constitucionais, que foi o exemplo que eu dei. Você pega lá o livro esquematizado, né, que você comprou, ou você às vezes achou um PDF por aí, ou, enfim, você está na faculdade ainda, tem um acesso à biblioteca virtual. A biblioteca virtual de faculdade é a melhor coisa que tem. Você acha uns livros super atualizados lá, você não precisa esperar, não precisa pegar, lê no seu computador de graça, beleza? Você pegou ali, leu aquele tópico e falou, bom, dominei remédios constitucionais. Acabou. Bola para frente. Uma coisa que eu vejo muita galera estudando e errando é o seguinte: eu gosto de direito penal, vou fazer a segunda etapa em direito penal. Aí o que o cara faz? O cara estuda só direito penal. O cara vai e esquece que tem que estudar empresarial, o cara esquece que tem que estudar administrativo, o cara esquece que tem que estudar direito do trabalho. Beleza? O cara é o as do penal, sabe as teorias do crime todas. Beleza? Sabe as que estão previstas na legislação, as clássicas e mais até as que estão escritas nos livros, aí, as quânticas da vida. O problema é que não é isso. Você tem que saber o básico do básico. Você tem que saber a base. A primeira etapa é a base. E, repito, onde está a sua base? No direito constitucional. Então, beleza. O que você fez? Fez as questões, identificou a matéria que está te cobrando no enunciado. Tenho dúvida nessa matéria, então vou aprofundar. Você está lá, uma matéria de direito processual civil que te cobra uma ação possessória. Tema clássico. Pô, você tem que estudar a ação possessória. Você tem que entender as modalidades de uso capião, isso é básico, perfeito? Bom, onde você vai procurar... Desculpa, onde você vai procurar isso? Eu aconselho no livro. Por que no livro? Porque uma aula gravada, o cara vai te dar uma aula de 30 minutos gravado, né? Em média de 30 a 50. O que vai acontecer? Cara, com 30 e 50 minutos, você lê uns 3, 4 capítulos, que são 10 aulas do cara falando. Ah, eu não consigo aprender lendo. Tá na hora de treinar. Para e pensa. Você está fazendo uma prova para se tornar um advogado. Ah, mas eu quero prestar concurso. Piorou. Que aí você vai ter que ler mais ainda para a carreira jurídica. Se force a ler. É mais rápido. Você aprende melhor. Perdão, gente. Você aprende melhor. Então, assim, ler faz parte. É mais rápido, é mais certo, é mais célere, no sentido de que a aula demora mais. Agora, assistir umas aulas de revisão, bem interessante. Tem gratuitas no YouTube. Aliás, no YouTube tem uma que, claro, a maioria deve conhecer, a Cultive,
Cara, tem coisas fantásticas aqui na Cultive. Beleza? Você pega o curso da OAB aqui, mas está desatualizado e tal. Moçada, para com isso, velho. Para de colocar empecilho onde não tem. O cara, às vezes, não falou do último entendimento do Supremo Tribunal Federal, da equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo. Ok, não tá escrito na aula, tá beleza, cara. Bichos, mas 95% tá lá. Pode ser que os 5% de atualização esteja faltando, mas você vai passar. Então, assim, tá de graça. Não tenho vínculo nenhum com o Cultive, não tenho vínculo nenhum com nada que eu tô te falando. É simplesmente assim. É simples. É fácil. Não é caro. Não precisa pagar 500, 600 reais num curso. É bobagem. Site Josué, as questões estão lá. Quero comprar um livro para eu ler. Tem um esquematizado. Ok, gastei 200. Para a segunda etapa, o que você vai usar? O seu livro de primeira, que é o esquematizado, né, que eu sugiro, e aí você compra um de prática. Aí aqui eu abri o de prática constitucional, que de novo é a matéria que eu leciono. Nos livros de prática constitucional estão lá todas as ações, os modelos das ações, como identificar, cara, tá tudo escrito detalhadamente. O cara vai falar assim, palavras-chave, artigos para você marcar. Então, assim, é a ideia da aula que você pagou, tá escrito num livro que custa, pegar isso aqui, R$87, em vez de pagar 600, 500. E ainda tem alguns aqui, salvo engano, na Cultive eu acho que tem a segunda fase, só que aí eu acho que a segunda fase aqui é só cível e penal. Nunca assisti, não sei se é bom, então não posso recomendar, tá? Isso aqui eu nunca nem cliquei nisso aqui. Mas a ideia por trás está toda no livro e é muito simples de ler. Então, voltando aqui, primeiro, né, na ordem que eu julgo legal para você estudar. Fazer questões reconhecendo a matéria no enunciado. Beleza? Você reconhece a matéria no enunciado, faz um caderno revisando aquela matéria e pronto, mata aquilo ali. Não é só marcar o X, é estudar a questão. Segundo, tenha um livro teórico de suporte. Beleza? Pode procurar aulas no YouTube. Onde você vai encontrar essas questões? Não é o único lugar, mas recomendo. No Josué. Pronto. josué.org.br. Beleza? Tem um livro teórico de suporte. Recomendo o esquematizado. Você pode achar qualquer outro. Mas se você ainda estiver na faculdade, olha na biblioteca virtual da sua universidade. Tudo bem? E recomendo um livro teórico, tá? Para você aprofundar nas matérias, enfim, né? Que você às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade. Uma vez que você fez isso, se você ainda precisa de aulas teóricas em formato de vídeo, recomendo para você o Cultive. Eu não sei se ele é com Cultive. Beleza? Cursos gratuitos OAB. Deixa eu ver se eu consigo acessar essas aulas sem fazer o cadastro. Eu acho que não. Mas se você vier no YouTube e digitar, acho que Cultive OAB, primeira fase, talvez tenha uma lista. Mas eu recomendo assim, faz o cadastro no site dos caras. Por quê? Porque a plataforma deles é organizada. E o legal é que, se eu não me engano, se eu me lembro, ele tem as aulas, aí tipo assim, o cara te dá umas 2 aulas embaixo, uns exercícios para você treinar. E, né, aí você assiste mais umas aulas teóricas. Fica assistindo aula, não faz sentido, é muito
perda de tempo para pouca informação. Você pega essas informações assim, ó, rapidinho. E, é claro, essas informações elas vêm de onde? Daqui, ó. Você estudou as questões, você sabe o que a prova cobra. O professor ele faz esse trabalho para você? Faz, mas cara, está na hora de você andar com suas próprias pernas. Você tem que fazer esse trabalho, você tem que conhecer o que você está fazendo. Tudo bem? Então, essa é a minha dica para a primeira etapa. Na segunda etapa, a única coisa que eu vou falar aqui neste momento, que eu recomendo, é procure um livro de prática. Se você vai fazer, sei lá, penal, por exemplo, a galera é fissurada com penal. Então você vai, prática penal. Eu gosto muito dessa prática forense aqui, né? Prática penal aqui, dessa editora. Como é que é? Você sempre acha esses livros na editora do direito. Beleza? Prática forense 2022. Pronto, tá aqui, ó. Livro físico 63 e 75. Você tem todas as peças de penais de penal, né, de direito penal que cai na sua prova, exemplificado para você, separado para você, quais artigos você vai marcar, os macetes para entender, tá tudo aqui. Cara, é simples, não tem segredo. Bom, então, esse foi um vídeo curto de como estudar para a prova de forma rápida, correta, de fato é assim que você tem que fazer, né? A questão de organizar o seu estudo para uma prova. É uma prova que a gente conhece a banca, é uma prova que a gente conhece as questões, como são os tipos das questões, é uma prova que não tem segredo nenhum, beleza? Para finalizar, eu queria só contar uma coisa que, assim, é verdade, tá? A questão é, quando eu fiz a prova da primeira etapa, a prova tem 5 horas de duração. Eu fiz a prova da primeira etapa, eu terminei ela em menos de 2 horas. Eu terminei ela com 1 hora e 40. Tirei mais de 80% da prova. Assim, porque eu estava treinado, eu sabia o estilo da prova, eu sabia o que a banca cobrava, eu sabia como ela cobrava e como que eu estudei. Josué, 99,9% da minha aprovação está nesse site. Basta você saber utilizar ele. Tranquilo? Então, agradeço aí a permanência, se puder dar uma força. Até mais.